tentar de novo, né? A gente quer ver se ao final da palestra a gente sai aqui, além de sem ansiedade, cheio de prosperidade e abundância. Tá? Então vamos de novo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Agora sim, agora sim. Então, um problema danado aqui, né? Que geralmente, sempre que tem uma apresentação, né? A abertura, as bandas, por exemplo, se a gente falar de concerto musical, a abertura, as bandas iniciais, depois a atração principal. Né? Como é que eu vou ser a atração principal nessa música aqui? Parabéns, linda voz. Né? E que gostoso começar assim, né? Porque em verdade, todo encontro com Jesus deveria ser um ambiente de grande festa. Afinal de contas, nosso mestre amado e querido, quando esteve fisicamente conosco, precisou só de 3 anos para mudar o tempo e a história. A história terrena que antes dele e depois dele. Tamanha a competência desse Espírito, o que ele teve ao longo de apenas e tão somente 3 anos para fazer o trabalho que fez. 12 semi-analfabetos e analfabetos. Era isso que ele tinha como ferramenta de trabalho em suas hábeis mãos e ainda assim conseguiu marcar o tempo para todo o sempre. E durante esses 3 anos, até se examinarmos de forma racional o trabalho que Nosso Senhor fez conosco, há de se levar em consideração que 3 anos é um tempo muito curto, portanto, Jesus provavelmente não perdeu 1 segundo sequer ao longo desses 3 anos. Né? Certamente desenhou um planejamento estratégico, ou um plano de negócios, ou um plano de marketing, né? Para vender o quê? Para vender o produto e o serviço mais valioso da terra, que é o amor. E não fugiu 1 centímetro do planejamento que fez. Daí, certamente, nós chegamos à conclusão que todos os instantes de Jesus conosco foram meticulosamente planejados e executados. E ele escolhe como primeiro evento público do seu messianato o chamado acontecimento como as bodas de Caná, aonde ele se apresenta ao lado de sua mãe em uma festa de casamento e em um determinado momento da festa acaba o vinho e o que ele faz? Transforma a água em vinho. Para nós, isto tem profundo significado. Para nós é como se nesse instante Jesus diz a cada um de nós: o meu reino é de festa. É de festa, é de abundância, é de prosperidade, é de alegria. Pois fosse diferente, ele não teria escolhido uma festa de casamento transformando água em vinho. Teria escolhido talvez um funeral transformando água em chá de carquejo, né? Então, quando ele escolhe uma festa, ele nos diz que o encontro com o Cristo é sempre uma festa. Meus irmãos e minhas irmãs, como disse nosso irmão, aqui não tem ninguém ansioso. Aqui não tem. Eu estava muito ansioso para essa palestra. Mas tirando eu, aqui não tem ninguém ansioso. E isso não é uma verdade no Brasil. O nosso país está em primeiríssimo lugar em transtorno de ansiedade. Aqui, entre todas as nações da Terra, estatisticamente, se encontram as pessoas mais adoentadas pelo transtorno da ansiedade. Em depressão nós não ganhamos. Ainda dá tempo da gente ganhar. Tá? Nós estamos em 4º lugar só. Né? Estamos mal. Mas dá tempo da gente chegar em 1º também. E curioso que esta nação está entre as nações com maior número de cristãos. Né? Olha um paradoxo, Jesus vem e nos diz que o reino dele é de festa e nós estamos adoentados psiquicamente. A maior nação católica do mundo, aqui está. E por que
Se nós seguimos o Cristo e todo o seu evangelho de amor, a sua boa nova, por que que nós nos encontramos tão adoentados? E, pasmem, no nosso entendimento, um dos maiores responsáveis, né, pelo nosso adoecimento é a religião. Praticamente todas, eu diria só 99,9999999% das religiões. E ao longo da nossa fala, nós nos ateremos especificamente à árvore judaico-cristã, que é a árvore da qual todos nós nos abrigamos, nos alimentamos, estamos numa casa espírita, né? Portanto, somos cristãos. Jesus, quando esteve conosco, esteve judeu. Então, todos nós somos herdeiros da história judaico-cristã. E como é que a história judaico-cristã foi sendo passada e como é que ela chegou até nós e o que nós devemos fazer com essa história ou podemos fazer com essa história daqui adiante. Meus irmãos e minhas irmãs, a figura de Satanás, por exemplo, né? A figura de Satanás, ela foi introduzida no Velho Testamento por volta do século VI antes de Cristo. Até o século VI antes de Cristo, os trechos do Velho Testamento nos falavam da lei divina, da lei de Deus e do conhecimento dessa lei, mas sem esta figura, né, conhecida como Satanás. E como é que se deu a introdução de Satanás na árvore judaico-cristã? Por volta do século VI a.C., os judeus foram expulsos de Israel. E foram para onde? Foram para a Babilônia. E em estando na Babilônia, que hoje, a grosso modo, a gente pode dizer que é a região do Irã, né? E estando lá com os persas, né, eles aprenderam, durante a convivência com os persas, eles aprenderam a religião persa, que se fundamentava em um dualismo, Deus do bem, em constante contraposição e batalha contra o Deus do mal. Eles convivem com os persas, depois retornam para Israel, e dali adiante Satanás ganha peso de ouro, tanto no Velho como no Novo Testamento, e nós fomos temendo essa figura ao longo dos séculos e dos milênios e assim sucessivamente. Mas se estudarmos a boa nova do Cristo, nós veremos que não faz nenhum sentido essa figura introduzida na árvore judaico-cristã. Por exemplo, se nós formos a Galileia, algum tempo, um bom tempo, no início do messianato do Cristo, quando Jesus está interrogando os seus discípulos, futuramente apóstolos, e ele pergunta a eles: quem estão dizendo por aí que eu sou? Né? E aí uns dizem que tu és a reencarnação de Elias, outro de Davi, outro de não sei quê, e assim sucessivamente. E ele pergunta: e vocês o que dizem? Aí Pedro levanta a mão e fala assim: tu és o Filho de Deus. O que Jesus fala? Bendito é tu, Simão Pedro, pois não foi a carne, mas foi o Espírito que te trouxe isso. Te trouxe essa informação. Não com essas palavras, mas nesse contexto, né? E aí estabelece-se ainda um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus então passa a narrar que fazia parte do roteiro que ele havia escrito, que ele fosse entregue e assassinado, né? E aí Pedro levanta a mão e fala assim: não, Senhor, nós não deixaremos. O que ele fala na sequência? Vá de reto, Satanás, né? Ou seja, Jesus é bipolar, gente. Porque ele tinha acabado de falar para Pedro que Pedro era o cara. Na sequência, ele muda de humor e chama Pedro de Satanás. Então, se nós formos na etimologia da palavra, nós
tranquilamente chegaremos à conclusão de que Satanás é força opositora. Não é um ser, mas é algo que nos opõe, é algo que contrapõe com o nosso desejo de atingir algo. Isso é muito bem. Tem outro trecho onde a gente pode aqui achar de forma racional a inexistência de Satanás. Logo depois que Jesus é identificado por João Batista como Messias predito para as Escrituras, ele vai para Jericó. Segundo os ditos sagrados, ele fica lá 40 dias e 40 noites. Fazendo o quê? Sendo tentado por Satanás. E aí Satanás diz para ele assim, olha, eu vou te dar todo o poder, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória, eu vou te dar... E vai prometendo um monte de coisa, e ele se mantém firme, né? E Satanás cai fora. Agora, olha o absurdo da gente acreditar neste momento tal qual nos apresentaram. O que a doutrina católica mais adiante nos traz? Que Jesus é o Filho unigênito de Deus, né? Portanto, se ele é o Filho unigênito de Deus, quando Deus morrer, quem vai herdar tudo que é de Deus? Jesus. Então, como é que Satanás vai dar alguma coisa para Jesus que já é de Jesus? Não combina. Não há razão por trás dessa narrativa. E, em verdade, meus irmãos, minhas irmãs, todos, sem exceção, todos os livros que são ditados para médiuns, e quando nós falamos de médiuns, nós falamos de profetas também, porque os profetas eram médiuns, sempre contam com a visão que esses médiuns têm de mundo. Vocês querem ver, por exemplo? Nostradamus, né? Um dos grandes médiuns da história terrena. Consta que ele tinha condições de ir, avançar no tempo, ver os fatos que se dariam, retornava e anotava. Entre as centúrias, né, de Nostradamus, se não me engano esse é o nome que se dá, há uma série delas que narram acontecimentos que se deram. Os estudiosos dizem que um deles é o acontecimento das Torres Gêmeas. Não nessas palavras, mas nesse contexto, o texto apresenta a grande nação nova do norte, né? 2 irmãos gigantes seriam atacados por 2 águias de fogo. Agora vamos voltar à época de Nostradamus. Estados Unidos não existia. Então ele não tinha condições de falar assim, nos Estados Unidos da América. 2 grandes irmãos, naquela época não existiam prédios de não sei quantos andares. Então a visão dele via 2 criaturas idênticas, né, altas. Seriam atacados por 2 águias de fogo. Não existia avião. Então essa era a informação que ele tinha condições de, a partir do seu conhecimento, trazer a todos nós. E, em verdade, sempre foi assim. Cabe hoje ao homem encarnado, homem e mulher encarnado no século XXI, valer-se da ciência e da filosofia e analisar todos os trechos de ensinamento espiritual de acordo com esse conhecimento do homem de ciência do século XXI. Porque, em verdade, esta força que existe no Espiritismo? Satanás existe no Espiritismo? Não? Inferno existe no Espiritismo? Não? Será que não? Vamos à última ceia, né? Quando Jesus, um dos momentos mais maravilhosos da nossa companhia ao lado de Jesus, nós lá estávamos, representados pelos nossos 12 irmãos iniciais deste lindo trabalho que o cristianismo tem a fazer na terra. Infelizmente, nós só nos lembramos que na última ceia Judas traiu Jesus.
o que não é verdade. Judas apenas fez um trabalho que lhe competia fazer. Até se analisarmos o psiquismo de Judas, e como é que se analisa o psiquismo de Judas? Estudando quem era aquele personagem. Era um homem revolucionário. Havia passado 3 anos ao lado de Jesus. Vocês imaginam uma criatura passar 3 anos ao lado de Jesus, vendo todas as maravilhas que Jesus fez, curas, desobsessões, os sermões que o Cristo nos trouxe. Então todos aqueles 12 estavam completamente encantados por Jesus. Entretanto, não havia ainda a ciência do espiritual tal qual nós temos hoje. Então, e aí vamos para o terreno da crença, eu particularmente creio que Judas, por ser um grande revolucionário, via em Jesus o homem que libertaria os judeus do jugo romano. E o trecho evangélico nos diz, que ele está pensativo. Jesus fala para ele: faze o que tens que fazer e faze-o depressa. No meu entendimento, nesse instante, Judas falou: ele já sabe o que vai no meu psiquismo, e no meu psiquismo eu quero entregar ele para Roma. Para quê? Para que ele solte todo o seu poder, dobre os joelhos de Roma e nós tenhamos condições de instalar já o reino de Deus na terra. Só que o que ele não sabia é que quando Jesus vai até Pilatos, Pilatos pergunta para ele: tu és rei? E ele pergunta: tu o dizes? Meu reino não é deste mundo. E aí, graças a Deus, tudo o que tinha que se dar se deu, e eis-nos cá, seguindo este amor que o Cristo nos ensinou. Mas neste episódio, conhecido como a última ceia, Jesus, em um determinado momento, vem e diz assim: eu vou, para que no tempo certo meu Pai vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E aí vem a palavrinha, a frase mágica: que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quando ele fala que vos fará lembrar, ele está dizendo: vocês vão esquecer. Ponto. Só se é possível lembrar o que se esquece. E foi isso que de fato se deu. No século IV, depois de Cristo, os cristãos eram perseguidos, aprisionados, escravizados, torturados e assassinados. Isso durante 4 séculos. Já no século IV, um imperador romano chamado Constantino, hábil estrategista e político, valeu-se de um dito que ainda hoje é muito utilizado por quem quer manter o poder. Durante 4 séculos os cristãos foram perseguidos, mas eles teimavam em crescer em quantidade de pessoas que professavam a fé do Nazareno. Roma havia feito tudo e os cristãos teimavam em crescer. Então ele valeu-se de algo estratégico para quem quer dominar. Se não pode com eles, junte-se a eles. E no século IV, ele então autoriza o exercício da fé cristã em Roma. Fez mais do que isso. Chamou perto de 300 bispos para um encontro que na história é conhecido como o primeiro concílio de Niceia, que se deu no ano 325 depois de Cristo. Niceia fica na atual Iznik, na Turquia. E lá o que fizeram? O Papa não esteve presente na reunião, só os bispos. Constantino, em pessoa, dirigiu a reunião. E o que eles fizeram lá? Isso é cristianismo. Isso não é cristianismo. Aqui é ponto, aqui é vírgula. Isso tira, isso coloca. E começou um processo de completa destruição do
cristianismo. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, o cristianismo primitivo que o Cristo nos trouxe não chegou até nós. E mudaram completamente. E às vezes mudanças que nós não nos damos conta, que são mudanças tremendamente impactantes para o desenvolvimento do nosso psiquismo. Vocês querem ver uma boba? Boba. A virgindade de Maria, que foi introduzida em um dos concílios, não precisamente nesse, mas 2 concílios adiante, o concílio de Éfeso. Ali eles introduziram a virgindade de Maria. A gente pode dizer assim, mas gente, não vamos discutir a virgindade de Maria, porque isso é problema de José e dela, não é nosso, né? Entretanto, se nós formos nas Escrituras, vários médiuns previram a vinda do Messias libertador. E um deles, Isaías, descreve exatamente a árvore genealógica da qual viria o Messias. Diretamente da árvore genealógica de Davi. De Davi gerou Manassés, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei o que lá. E adivinhe quem era diretamente ligado à árvore genealógica de Davi? José. Portanto, se José não é pai de Jesus, logo, ele não é e nunca será o Messias dos judeus. Porque a mensagem diz que ele viria de Davi. Então, vejamos como algo que, em princípio, parece ser uma grande bobagem, tem o objetivo muito claro de colocar na mente de um grupo extremamente importante para o desenvolvimento e para o conhecimento de lei, que era o grupo judeu, de que Jesus não é o Messias predito nas Escrituras. E outras tantas mudanças foram se dando na doutrina do Cristo ao longo desses 2000 anos que nos separam da mensagem inicial que o Cristo nos trouxe. Mas como Jesus malandramente já havia matado na última ceia, que nós íamos bagunçar toda a sua doutrina, ele também já tinha dito, mas tudo voltará ao seu lugar. E o que acontece? No século XV, começa o trabalho de um grande trabalhador do Cristo, o senhor Jan Hus, né? Um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Aliás, prestem atenção nisso, com todo respeito à Igreja Católica Apostólica Romana, que hoje faz um trabalho incrível de evangelização e de assistencialismo e promoção social em toda a terra. E tem um Papa que é simplesmente o cara, que, aliás, eu não sei se vocês souberam, já fez o primeiro milagre, né? Já. O primeiro argentino que todo mundo gosta, né? Mas, ao longo dessa história, a Igreja Católica Apostólica Romana veio desconstruindo toda a simplicidade do Cristo. Aliás, não deveria se chamar Igreja Católica Apostólica Cristã? Roma continua no poder, né? O trabalho do Constantino foi tão bem feito que continua no poder. Mas, entre todas as mudanças que se deram, e não foram poucas, já no século XV começa a se dar aquilo que o Cristo nos encaminhou. Jan Hus, sacerdote da igreja, levanta o dedinho e fala, não, está tudo errado. E começa a falar sobre os absurdos da igreja. Entre eles, primeiro, ninguém precisa de um intermediário entre si e o Criador. A ligação é sempre direta. Mente ao Criador. Não precisa de intermediário. Isso é um péssimo negócio. Porque se você não precisa de intermediário, portanto, você não precisa obedecer a ninguém. Se você não precisa de intermediário, portanto, você não vai ter que dar dinheiro a uma instituição, né? Mas como eram pacifistas os nossos irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana do século XV, eles convidaram Jan Hus
para um churrasco, né? Aonde ele foi a picanha. Queimaram Ian Rus. E como suas últimas palavras, Ian Rus diz: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos haverá um cisne, e com este vocês não poderão. 100 anos depois, Martinho Lutero, ao lado de outros tantos, instalam a reforma protestante, trazendo novamente uma proposta de simplicidade do Cristo para as nossas vidas. E o golpe de mestre se daria 3 séculos depois, no século XIX, na França, quando um pedagogo, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nós tanto amamos e que é conhecido como Allan Kardec, começa a interrogar os espíritos que se manifestavam e parte para um trabalho de profunda racionalidade filosófica e científica. Todas as questões ele mandava para médiuns, para vários médiuns, mesma questão para vários médiuns. A partir das respostas, ele comparava essas respostas, levava em consideração o conhecimento filosófico e científico do século XIX, e então incorporava na doutrina. E assim o nosso querido Kardec nos deixa 5 maravilhosas obras, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Só que o nosso querido Allan Kardec também precisava voltar para a espiritualidade. E poucos anos depois da partida de Kardec, um outro grupo se apodera da mensagem espírita, e aí começa também um trabalho de destruição e de catoquilização da doutrina dos espíritos. O Sr. J.B. Rustang, um advogado com muitos recursos, começou a comprar a sociedade anônima, onde eram editados e distribuídos as obras espíritas, e eles também passam dali adiante a mexer em uma coisa ali e uma coisa aqui. Na sequência vem a Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e o espiritismo foi praticamente extinto na Europa. Mas a árvore evangélica já havia vindo ao Brasil. Entretanto, aqui no Brasil, irmãos nossos queridos, e da qual nós temos profundo respeito e admiração, passaram também a não se dar conta daquilo que havia sido feito lá na Sociedade Anônima, pouco tempo após a partida de Kardec. E como eram médiuns, dirigentes, profundamente ligados ao longo dos séculos com o catolicismo, também passaram a colocar a sua visão de mundo no espiritismo. Satanás não existe no espiritismo? E o mentor? E o obsessor, o que é? Nós colocamos o obsessor exatamente no lugar de Satanás, né? E adoramos isso. Tanto é que está cheio de obras espíritas que dizem que muita gente entra na casa espírita e o obsessor fica esperando na rua. Gente, que tipo de informação de paz isso nos traz? Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vem aqui tomar um passe, ouvir uma mensagem de amor, na certeza que ali na calçada o obsessor vai te pegar. Inferno não existe? Purgatório existe? Claro que existe. Nós criamos um umbral, né? Nós não podíamos ficar sem esse lugar de sofrimento. Como assim? A gente vai morrer e vai ficar tudo bem? De jeito nenhum. Eu dou aula esse ano estou dando aula para o 5º ano da doutrina espírita, né? E quase todo ano eu faço uma brincadeira com os alunos. No primeiro dia de aula eu pergunto assim: quem tem medo da morte? Aí metade da sala levanta a mão, a outra metade mente, né? E aí eu sempre pergunto, mas por que a gente tem medo da morte?
É por medo do desconhecimento. E eu sempre disse, é justamente ao contrário. É por conhecimento, não é por desconhecimento. Nós estivemos lá muitas vezes. E o que nós acreditávamos que íamos encontrar lá? Satanás, ou o obsessor. Ou, na melhor das hipóteses, o purgatório. Na pior das hipóteses, o inferno. Como é que você vai para um encontro, e todos nós iremos para esse encontro, graças a Deus. Como é que você vai para um encontro com a sua mente dizendo que neste encontro, na melhor das hipóteses, você vai para o purgatório? No nosso caso, para o umbral. Sabe quantas vezes tem a palavra umbral nos livros de Kardec? Alguém chuta quantas vezes? Nenhuma. 0. Essa palavra não existe no Pentateuco kardeciano. Ela foi colocada por médiuns, dirigentes, estudiosos, que encarnaram muitas vezes no catolicismo romano e que, quando vieram para cá, receberam a mensagem espírita, mas no psiquismo a gente não consegue conceber um mundo sem mal. Lembrando que o Livro dos Espíritos, quando fala do mal, ele diz, o mal é só a inexistência do bem. O mal não existe. Quando você ocupa o bem, não há o mal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, está aí o nosso grande primeiro convite para a gente ir entrando. Estamos o tempo inteiro no tema, tá? Na questão da ansiedade. Estudar 5 obras espíritas. Estudar com afinco 5 obras espíritas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Depois que nós estudarmos bastante esses 5 livros, mais bastante, a gente pode ler até o Capa Preta de São Cipriano. Até o Capa Preta de São Cipriano a gente pode ler. Mas primeiro nós temos que estudar muito esses 5 livros. E nesses 5 livros nós não vamos encontrar nada errado? Evidente que sim, que nós vamos encontrar. Pois o conhecimento só chega a partir do amadurecimento psicológico, moral. Então, certamente, nas páginas do nosso amado Allan Kardec, certamente a ciência, a filosofia haverá de apontar trechos que precisam ser revistos. Um deles é a teoria do belo. Teoria do belo, o que está lá na obra kardeciana? O negro não pode ser tão bonito quanto o branco. Está lá, está na obra kardeciana. Está certo isso? Não. O que acontece? O conhecimento do homem do século XIX cria firmemente nisso. Do século XXI, não. E o Kardec foi tão brilhante, tão corajoso. Eu amo tanto este homem, mas tanto esse espírito, que ele teve a coragem de, em sua obra, colocar: se algum dia isso que vocês veem aqui, a ciência dizer que não existe, não tenham dúvidas, fiquem com a ciência. Fiquem com a ciência. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós cometemos um grande crime com o espiritismo. Tornamos ele uma religião. E ele é muito mais do que uma religião. Aliás, a ordem que o Kardec nos apresenta é ciência, filosofia, em terceiro lugar, religião. Um dos trabalhos, a gente sonha espírita, a gente sonha, um dia o espiritismo vai estar no mundo. Aí eu tenho para mim que o espiritismo só estará no mundo quando nós tivermos condições de resgatar as 2 outras pernas do tripé. A da ciência e a da filosofia. Porque, em verdade, nós ainda acreditamos firmemente em Satanás e no inferno. E isso nos dá uma visão de mundo temerosa. Não nos traz paz, nos traz medo. E medo, meus irmãos, minhas irmãs, é tudo o que aqueles que não querem que o conhecimento nos liberte
é tudo que eles querem que nós tenhamos. Medo. Afinal de contas, medo vende. Você tem medo? Eu tenho a solução. Qual que é a solução? 10% da tua grana, não sei o quê, e assim sucessivamente. E, em verdade, não há um conhecimento, por mais limpo que seja, que não é contaminado. Infelizmente. Você vê, a própria reforma protestante, Lutero, Calvino, Ian Hus e outros tantos, nos trouxeram algo tão grandioso. E olha o que está acontecendo hoje dentro do protestantismo, né? Olha o que são algumas igrejas neopentecostais. Olha o que esses nossos irmãos e irmãs têm feito com os recursos sagrados que lhes chegam às mãos. Impérios que, em última instância, tudo que fazem é não libertar as criaturas para alcançarem, através do seu psiquismo, o conhecimento. E o conhecimento é aquilo que, de fato, nos liberta. Mas a doutrina dos espíritos, essa joia que chegou até nós, esta é a doutrina que vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vai demorar um tempinho ainda, mas a gente não tem pressa, né? E as coisas certamente haverão de se acertar. Como é que nós vamos ter uma vida de confiança, de plenitude, de paz, de amor, de alegria, de prosperidade, se nós tememos o tempo inteiro que os nossos erros retornarão até nós? É outro pânico do espírito, é a tal da lei de causa e efeito, né? Quer ver a maior bobagem que tem no mundo? Fulana, ela não está tendo bebê, porque provavelmente na última encarnação, ela não engravida, porque na última encarnação ela abortou, né? E a gente falando isso está abortando o nosso cérebro também. Existe uma diferença muito grande entre ação e reação e causa e efeito. Ação e reação. Você coloca uma água sobre o fogo, a 100 graus, inevitavelmente ela entra em ebulição. É lei. Ponto final. Não há o que você faça. Se ela estiver no fogo, a não ser que você jogue água gelada lá dentro, né? Mas se a água estiver no fogo, chegou 100 graus, ela vai ferver. Faz um teste. Chega em casa, coloca a água e vibra pensando na Antártida. Mas vibra fortemente. A 100 graus ela vai ferver. Ponto final. Agora, causa e efeito é completamente diferente de ação e reação. Causa e efeito existe uma causa, mas a partir da minha gestão desta causa, eu mudo o efeito, né? Então, eu ateei fogo num prédio essa encarnação. Na próxima encarnação eu vou morrer queimado? Não, eu vou ser bombeiro, gente. Claro que se eu não aceitar esse convite reiteradas vezes, vai ser bombeiro, vai lá e apaga o incêndio, eu não apago. Vai ser bombeiro, vai lá e apaga o incêndio, não apago. Vai ser bombeiro, não vai ser queimado, que é para poder dar atenção ao aprendizado. Mas a chance da iluminação pelo amor, esta é nos dada reiteradas vezes. O choque só se dá quando nós teimamos em não ir pela via do amor. É aí que se dá o choque. É aí que se dá o sofrimento. Entretanto, essa visão de mundo espiritual que foram nos trazendo, e nós não estamos aqui colocando culpa em ninguém, nem no Constantino. Aliás, de repente, Constantino era um de nós aqui, né? E ninguém, absolutamente ninguém. Nós sempre damos o nosso melhor. A gente sempre faz o nosso melhor. Muitas vezes não nos dando conta que estamos sendo utilizados. Mas a doutrina dos espíritos, ela vem justamente para nos libertar, nos liberar. Aliás, ela é conhecida como o Consolador Prometido. Outro dia estava numa reunião mediúnica, e aí apareceu um espírito, o espírito tinha feito muita bobagem, coitadinho, na vida dele, muita bobagem.
E aí ele falou assim, eu estou sofrendo, eu sei que eu vou sofrer. E aí o orientador, coitado, foi infeliz, falou, vai sofrer sim. Vai. E aí você tem que se segurar para falar, pelo amor de Deus, criatura, não faz isso. Às vezes a gente cria o culpador prometido. Quase sempre a gente cria o culpador prometido. A doutrina dos Espíritos é o consolador prometido. Meus irmãos, minhas irmãs, até a vinda do Cristo, nós conhecíamos Deus como o Senhor dos Exércitos. E nós não nos demos conta do que Jesus vem e faz com esta força. Chama de Pai. Pai. Só isso já encerra o aprendizado do Cristo em nossas vidas. Só isso já muda completamente a nossa visão de mundo espiritual. Mas as coisas não são tão fáceis. Um tempo atrás eu estava conversando com uma moça executiva, e ela ia fazer o aniversário do filho, uma pessoa muito bem sucedida na vida, né? Saiu da pobreza e chegou à riqueza. E ela falou assim, não, eu vou fazer a festa do meu filho num parque. Eu falei, mas que parque? Um parque, Vila Lobos, né? Fazendo Vila Lobos. Né? Não, vamos lá, a gente vai colocar umas frutas, um chá, um refrigerante, a gente festeja lá, né? Eu falei assim, nossa senhora, você largou a pobreza, mas a pobreza não largou você, né? Aluga um buffet, pelo amor de Deus, vamos lá, a formiga pegando o nosso glúteo, né? Não tem condições, o pessoal vendo a gente. Aluga um buffet, graças a Deus, a meteorologia ajudou. A meteorologia disse, vai ter chuva, aí fomos para um buffet, com a glória de Jesus, nosso Deus, né? A gente chegou no espiritismo, mas o catolicismo não deixou a gente. Eu costumo dizer, e eu inclusive me incluo nessa, tá, gente? Eu não sou espírita ainda não, ainda sou espiritólico. Ainda sou espiritólico. Se não tomar cuidado, eu faço sinal da cruz e jejuo. Faço a hóstia, inclusive. Porque, em verdade, quantas vezes nós fomos católicos? Desencarnava, reencarnava, desencarnava, reencarnava, desencarnava, reencarnava. O que diziam para a gente? Rico não entra no reino de Deus. Né? Dinheiro é sujo, legal é sofrer, sexo é pecado. Ah, Maria é virgem. Maria é virgem. Você acha, aliás, entra no Google e faz uma pesquisa lá, família sagrada. E coloca em imagem. Vocês vão ver as imagens da família sagrada que os artistas colocaram, né? José com aquela cara fechada, Maria olhando para baixo, só Jesus mais alegrezinho. Como é que podia ser diferente? O cara mais velho, casado com a menina não podia tocar nela. Por quê? Porque sexo é sujo, é pecado. E assim vieram nos dizendo durante toda a nossa existência que nós não viemos para essa terra para ser feliz. Que nós viemos aqui é para sofrer. Que nós viemos aqui é para pagar. E que depois, quando a gente morrer, nós vamos continuar pagando. Há um tempo atrás, eu estava fazendo um documentário lá pela TV Mundo Maior sobre suicídio. Né? E aí nós fomos entrevistar pessoas que tinham perdido seus familiares pelo suicídio. Né? E qual não foi a nossa tristeza, meus irmãos e minhas irmãs? Que estes familiares de pessoas que se suicidaram disseram que o pior tratamento que receberam foram no espiritismo. Entregavam para eles, por exemplo, memórias de um suicida. Falavam para eles que os seus parentes passariam anos no Vale dos Suicidas, que depois reencarnariam com deficiências intelectuais e físicas. Eu não conheço esse Deus. Não conheço. Esse Deus eu não conheço. Eu conheço um Deus que é amor. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aliás, o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, só ele
Não precisa de mais nada. Se a gente estudar o capítulo 1, acabou, gente. Não precisa de mais nada. Ali está tudo. Mas o mais legal é quando Kardec nos traz os atributos da divindade. Soberanamente justo, soberanamente bom, onisciente, onipresente, onipotente. Com estes 5 atributos que tem o nosso Pai, a gente vai encontrar sofrimento? Não, meus irmãos, minhas irmãs. Nós encontraremos o tempo inteiro atendimento das nossas necessidades, porque Deus é amor. Transtorno de ansiedade. Alguém aqui sofre disso? Tem mentiroso aqui, hein? Mas tem mentiroso aqui. Eu tive a bênção, talvez o maior presente que eu ganhei nessa encarnação. Eu podia dizer que o maior presente nessa encarnação foi conhecer a doutrina dos Espíritos. Eu acho que foi, vai. Mas rivaliza com a depressão. Eu tive a oportunidade de ter a depressão. Que bênção, meus irmãos, minhas irmãs. Que bênção que é a depressão. Como eu aprendi com esta professora maravilhosa, dura. Uma professora dura. E não foram poucas as vezes, e eu cheguei a tomar 3 medicamentos para depressão. 3. Né? E não foram poucas as vezes que o convite era: mate-se. Mate-se agora, que seus problemas estarão resolvidos. Mas graças a Deus eu já era espírita. Então eu sempre falava assim, né? Sempre me utilizava quase um mantra, né? Dos 12 passos. Só por hoje. Está doendo, está terrível. Mas eu só tenho que aguentar mais hoje. Amanhã é outro dia. E ainda que no outro dia, eu voltava a falar, é só por hoje. E assim foi por só por hoje 6 anos. Durante 6 anos. Né? Transtorno de ansiedade e depressão. Ansiolítico, antidepressivo, né? Até o momento que, de fato, eu comecei a compreender o que aquela professora maravilhosa queria de mim. Queria me ensinar como é que se dá o funcionamento do nosso mecanismo psíquico. Queria só isso. Queria diminuir um pouco do Satanás que havia na minha mente há sei lá quantos séculos. Era só isso que eu precisava fazer. E graças a Deus hoje não tomo mais nenhum medicamento. Não é que não tenha, né, as recaídas. Né? Tem dia que realmente a coisa aperta, mas aí você mete um só por hoje de novo, faz uma oração, arruma alguma coisa que fazer e a coisa prossegue. Quantos de nós nos encontramos exatamente na mesma condição, sem nos dar conta que o que se encontra em curso é só iluminação? Olha que legal. Se você está com depressão, se você está com ansiedade, é sinal que você está evoluindo. Uma das grandes revoluções que a ciência espírita fará na ciência humana é o conceito de saúde e de doença. Hoje a ciência compreende que se estamos doentes, há uma falência em curso. E às vezes essa falência é tão poderosa que nos leva ao óbito. A tal ponto que você pode dizer, nossa, mas fulano, como é que pode? Vive na casa espírita e dá palestra, e vai de vez em quando também na igreja católica, e faz novena para Nossa Senhora de não sei o quê, e passa na desobsessão do pastor, né? E está numa situação dessa, ou pior, né? Não, você soube, fulano estava com câncer, fez de tudo que você pode imaginar. Fez novena para não sei quem, enfim, fez de tudo, foi em tudo quanto é centro espírita,
judaísmo, morreu. Não adiantou. E aí a ciência espírita vem e disse, ele se curou através da doença. Porque a doença é sempre caminho de cura. Sempre. Por quê? Porque nosso Pai é amor. E não há nada no nosso caminho que não seja um convite para o amor. Nada. Ter essa visão de mundo é fundamental para que a gente busque forças de fazer a nossa transformação. Uma ocasião eu estava dando uma palestra, na verdade não é uma palestra, um trabalho que a gente faz no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, é visitar presídios, né? Nesse momento eu não estou fazendo mais esse trabalho, por questões de agenda, mas durante alguns anos eu tive a oportunidade e a bênção de fazer esse trabalho, né? Aliás, é onde eu melhor me enxergava, porque estava entre os iguais, né? Mas estava lá entre os meus irmãos iguais, né, presidiários, às noites de quinta-feira. Uma quinta-feira por mês. Sempre chamou muita atenção que eu passava pela sala do catolicismo, cheio de gente. Passava pela sala da igreja evangélica, cheio de gente. Passava pela sala da Umbanda, a gíria pegando fogo. E entrava na sala dos espíritas, meia dúzia de gatos pingados. E uma ocasião estava falando da lei de causa e efeito. E falando da lei de causa e efeito. Aí o nosso irmão levanta o dedo. Professor, eu entendi. Eu falei, você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou, não, eu entendi, porque que não vem ninguém aqui? Eu falei, então você, por favor, nos fale, que é para a gente poder acertar o planejamento de marketing, que a gente quer essa sala cheia, né? Ele falou, é simples, professor. Não vem ninguém aqui porque vocês não dão nada para ninguém. E as outras dizem que dão. Vocês não. Vocês dizem é que nós é que temos que buscar. E essa foi uma das maiores aulas de espiritismo que eu recebi. Quase que eu sentei e falei, vem você dar aula. Porque essa é uma verdade, meus irmãos e minhas irmãs. O espiritismo não dá nada para ninguém. Ponto final. Você pode vir aqui nessa casa de amor 7 vezes por semana. Você pode tomar passe A, B, C, passar pela desobsessão C, D, E. Você pode fazer palestra, pode picotar cartão, pode fluidificar água, pode ir para o trabalho mediúnico. Mas se você não mudar aqui, acabou. Acabou. A mudança está sempre aqui. Na verdade, Deus não dá nada para ninguém. Sabia disso? Deus não dá nada para ninguém. Já deu. Deu um universo perfeito, com leis maravilhosas. Jesus também não dá nada para ninguém. Já deu. Já deu o seu evangelho. E nos emprestou um mentor para ombrear ao nosso lado. Notem que a gente presta atenção no obsessor, mas no mentor a gente não presta muito. Mas a gente tem. O meu deve ter uma paciência, mas a gente tem. Porque em verdade, meus irmãos, está tudo aqui. Por que Jesus falava assim, a tua fé te curou? Porque se ele falasse assim, eu curei você, e quando Jesus saísse do campo de vista do adoentado, ele adoecia novamente. Então ele vem falar assim, você se curou. Você mudou o seu padrão psíquico. Nós não estávamos lá, ou se estávamos, não nos lembramos. Mas certamente muitos não foram curados. Porque deixavam aquilo que Jesus falava entrar por um ouvido e sair pelo outro. O nosso querido Siddhartha Gautama nos traz esta fala que é extremamente significativa para a nossa visão de mundo. É a própria mente de um homem, e não seu inimigo ou adversário, que o seduz para caminhos maléficos. Aqui está a nossa solução. Basta que nós tenhamos condições de entender que tipo de mudanças que nós aqui precisamos fazer. Segundo Freud, no século XIX, final do século XIX, início do século XX,
ele nos traz as 3 instâncias do psiquismo: inconsciente, pré-consciente ou semiconsciente e consciente. E analogamente a essas 3 instâncias psíquicas, ele desenha a figura de um iceberg. E diz: a parte acima da flor da água é o consciente. A parte próxima da flor da água, mais submersa, é o pré-consciente. E o inconsciente, que é a maior parte do iceberg, e nós sabemos que a maior parte do iceberg fica nas profundezas, essa é a maior parte de nós. E ele vem e diz: o ser humano, o homem, não é dono dele próprio na sua própria casa. Ou seja, o nosso inconsciente estão armazenadas a nossa visão de mundo. Como é que nós vamos crer em um Deus amor, em um Deus Pai, em um Deus saúde, em um Deus prosperidade, em um Deus abundância, em um Deus felicidade, se nós passamos séculos e séculos com as criaturas nos dizendo que o menor dos nossos erros seriam castigados? Haveria o castigo, né? Aliás, já na Gênese bíblica, olha o que nós encontramos. Adão e Eva, né? Lá estavam, felizes, serenos, tranquilos, até que a mulher, sempre vocês, o que eles comeram? E eu não sei o que vocês beberam antes de vir para cá. Porque definitivamente maçã não foi. Mas eu não sei porquê, até hoje eu não entendi porque todo mundo fala maçã. Mas lá na Bíblia está: o fruto da árvore do conhecimento. Se alimentaram do fruto da árvore do conhecimento. O que aconteceu? Foram banidos do paraíso. Na sequência, o que vem? Toda nudez será castigada. Então nós temos o castigo, né, de cara, e a sexualidade demonizada já no nosso advento de conhecimento da nossa relação com Deus. Como é que nós podíamos esperar um Deus diferente? Só que aí vem a doutrina dos Espíritos e diz o seguinte: a gente estageia no mineral, no vegetal, no animal e depois chega no hominal. E o que difere o hominal das outras criaturas todas, dos outros reinos anteriores? É justamente o conhecimento da lei. Nesse instante, nós temos capacidade de discernimento entre o certo e o errado. Então, não é que nós fomos banidos do paraíso, mas convidados a construir o paraíso no nosso psiquismo. E ainda nos encontramos adoentados justamente por não nos dar conta de que é no psiquismo que nós vamos resolver nossos problemas. Que animal é esse, gente? Cavalo, né? Cavalos o quê? Cavalos selvagens. E o cavalo selvagem, ele não obedece nenhum tipo de condução. Ele vai para onde ele quer. Então você dá um tiro, sai todos os cavalos correndo para um lado. Não há comando, não há planejamento, não há método, não há controle. Isso é ter pensamentos. O animal é o mesmo. Cavalo. Só que tem um detalhe. Neste caso, ele é domado, ele é domesticado. Ele participa de competições, ele salta. Ele faz exatamente o que o domador, o que o cavaleiro quer que ele faça. Como é que é a nossa mente? Nós temos pensamento ou nós pensamos? Acordei. Acordei e, ao invés de fazer uma prece, eu preciso saber logo das notícias. Então eu ligo lá naquele jornalismo maravilhoso que vai falar das maravilhas que os nossos irmãos de Brasília estão fazendo, né? Que vai falar dos últimos crimes, os melhores crimes do dia anterior, né? Que vai falar dos melhores assaltos do dia anterior, que vai falar da inflação, do desemprego. E aí o que acontece com o nosso psiquismo nesse momento? Sai completamente do controle. Dali para diante você não passa mais a pensar.
Você passa a ter pensamentos. Então você sai da sua casa, você acabou de ver um crime, você lembra que seu filho está indo para o trabalho, aí você, meu Deus, esse mundo está muito perigoso. Aí na sequência você se lembra que o teu chefe te chamou, falou, amanhã eu tenho uma reunião com você já acha que vai ser mandado embora. E assim, nunca pensa que vai ser promovido ou ganhar um aumento salarial. Você sempre pensa que vai ser mandado embora, na melhor das hipóteses, né? E assim nós passamos o dia tendo pensamentos sem nos dar conta que nós não estamos domando a nossa mente. A parte mais importante de cada um de nós, a mente. Agora, para quebrar isso tudo não é simples, é um trabalho, dá um trabalho grande. Porque ao longo dos séculos e milênios, nós não nos acostumamos a pensar. Nós nos acostumamos a ter pensamentos. E aí a gente cai na ansiedade. Ansiedade é sempre ruim? Na imagenzinha tem uma torrada com a geleia para baixo, né? Quando cai a torrada com a geleia para baixo, você já sabe que um grande cataclisma vai acontecer. Meu Deus, ela podia ter caído do outro lado. Por que ela caiu com a parte... Sem nos dar conta que ali só há uma ação da física. O outro lado está mais pesado. Vai cair com a geleia para baixo sempre. O Murphy é um cara bastante interessante. Ele foi um oficial estadunidense e ele criou a famosa lei de Murphy. Todo mundo diz assim, não, isso é pessimismo puro. Se alguma coisa vai dar errado, se alguma coisa pode dar errado, dará. E na verdade aí há um grande convite que o Murphy faz justamente para que não dê. Olha, se você vai ter uma empreitada, pensa tudo que pode dar errado. E pensa que vai dar. E toma todos os cuidados para que não dê. Assim as chances de que dê errado são muito menores. Na nossa vida, se a gente passar a ver a vida com a razão, mais com a razão do que a emoção, naturalmente a gente age de forma a diminuir aquilo que pode nos levar ao sofrimento e melhorar a nossa assertividade. A ansiedade, ela é um mecanismo do nosso corpo que nos leva a reagir em situações que entendemos como sendo ameaçadoras ou tensas. Apresentações diante de uma plateia, ou andar sozinho à noite, etc. Depois que a situação estressante passa, a ansiedade se dissipa. Então, semana que vem eu vou fazer uma prova para um concurso. Eu vou ficar ansioso. Fiz a prova, cessou a ansiedade e eu vivo minha vida tranquilamente. O transtorno de ansiedade é quando nós nos encontramos em perigo o tempo inteiro. E aí há uma ação neuroquímica em curso. Porque nosso Pai, Ele nos deu condições para que mantivéssemos a nossa existência por mais tempo. Quando estávamos lá no mundo mais primitivo, estávamos andando na floresta e encontrávamos, por exemplo, um urso. O cérebro naturalmente mandava um sinal de perigo. Na sequência, cortisol para o organismo. Para quê? Sebo nas canelas. Nem sempre dava certo. Era uma força a mais. Agora, o que acontece quando nós estamos o tempo inteiro mandando um comando para o nosso organismo de que algo muito grave vai acontecer? A doença. De cara, diabetes. De cara, diabetes. Excesso de cortisol. De cara, diabetes. E outras tantas. Então, a ansiedade em si não é algo patológico. O drama é o transtorno da ansiedade, quando o tempo inteiro nós acreditamos que algo muito ruim está para nos acontecer. Quem sofre de ansiedade crônica está constantemente preocupado, mesmo que não haja nenhum motivo para isso. A preocupação pode evoluir para um medo tão poderoso que paralisa o indivíduo, criando assim um círculo vicioso que impede a pessoa de sair daquela situação desconfortável. Além disso, a ansiedade interfere na nossa percepção, na percepção que a pessoa tem do seu ambiente e de si própria. Tudo passa a ser
ameaçador. E a sensação é de vulnerabilidade constante. Esse processo afeta a autoestima, a resistência física e mental da pessoa ansiosa, que fica mais propenso a doenças como depressão e distúrbios cardiovasculares. Nós estamos com uma bomba o tempo inteiro em nossas mentes. E você sabe como é que nós brasileiros resolvemos isso? Com medicamento. Só que sabe qual que é o drama? A gente resolve isso só com medicamentos. E a gente resolve isso? Não. A gente não resolve isso. Você engana a você mesmo. Vejam bem, eu não estou dizendo aqui que a gente deve parar de tomar remédio. De forma alguma. O medicamento é uma bênção em nossas existências. Entretanto, ele é um coadjuvante. É preciso que nós venhamos a nos conhecer. Por que que eu sou uma criatura ansiosa? Por que que o tempo inteiro eu acho que as coisas vão dar errado? Por que que eu o tempo inteiro estou focado em doença, em morte, em sofrimento, em desemprego, em violência? O que está dentro de mim que me coloca nessa condição? Nós somos assim. Você passa 500 vezes numa rua. Aliás, mais. Você passa 10.000 vezes numa rua. Um dia você está passando nessa rua, você é assaltado. Você nunca mais vai passar naquela rua. Ou quando passar, você vai se lembrar que foi assaltado. Sem se dar conta que você passou naquela rua 9.999 vezes e nada aconteceu com você. Ou seja, a razão nos diz que a chance de que tenhamos paz é infinitamente maior do que a chance de sermos molestados. Entretanto, nos passaram uma visão de mundo que nos amedronta. Entretanto, nós ainda não compreendemos o que de fato é Deus em nossas vidas. Em Mateus 26:41, é feito um convite. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E note a ordem que a espiritualidade nos traz para o trabalho que nós devemos fazer com cada um de nós. Vigília e oração. Em primeiro lugar, a vigília. Senão a oração nem funciona. Mas a gente não se dá conta da importância da vigília e da função da oração em nossas vidas. Via de regra, a gente vai para a oração assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o 13º, cai esse mês ou mês seguinte? Ah, meu Deus, eu estava orando. Aí você volta para orar. Pai nosso, você dorme e não termina a oração. Até para conversar com Deus tem método. Se a gente conseguir fazer esse trabalho de vigilância e oração, a gente começa a tomar posse da mente. Isso é vigília. É tomar posse da mente. A mente é minha. Sou eu que mando nela. Então eu não vou ficar ouvindo bobagem. Eu não vou ficar focando em bobagem. Eu não vou ficar alimentando o meu psiquismo com coisa que vai me deixar doente. A mente é minha. Eu sou o dono da minha mente. Isso é uma das coisas que a gente aprende na casa espírita. Ninguém sai dando comunicação mediúnica sem perceber o que é a sua mente. Eu costumo dizer, lá na nossa casa, as comunicações mediúnicas começam depois do 3º ano. Eu costumo dizer assim, gente, isso tem uma função extremamente importante. Nos 2 primeiros anos, a gente aprende a fechar a porta. É o que a gente vai fazer, fechar a porta. A mente é minha, aqui você só entra a hora que eu quiser, a hora que eu deixar. E você sai a hora que eu mandar. E notem como a espiritualidade, até fora das obras mediúnicas, vieram nos trazer grandes convites acerca do uso da nossa mente. Por exemplo, o grande escritor Bram Stoker, quando nos trouxe a história do Conde Drácula. Quando é que o Drácula entra na nossa casa? Quando ele é convidado a entrar.
convida, ele entra. Para tirar é mais complicadinho. Qual que é o trabalho que nos cabe? É só termos ciência de que somos filhos de Deus e que estamos nesse universo para aprender a amar. Outra eficiente técnica que auxilia bastante na questão da ansiedade é o aprender a relaxar. Existe uma técnica que hoje está bastante em curso, chama Mindfulness. Né? Se vocês colocarem no YouTube, vai aparecer um monte de exercícios de Mindfulness. E o que é Mindfulness? Atenção plena. São técnicas aonde nós vamos sendo conduzidos, nós vamos aprendendo a tomar posse da nossa mente. Né? Eu quero pensar isso e não aquilo. Eu não aceito aquilo e aceito isso. A partir do momento que nós tomarmos posse da nossa mente, cientes de que somos filhos de Deus, que Deus é amor, e como filho de Deus nós temos direito à herança da prosperidade e da abundância, a coisa prossegue. E a oração, que nós sabemos, tem a condição de renovar até a psicosfera do nosso ambiente domiciliar. Mas precisa ser uma oração, de fato, de um filho para com o pai. Uma conversa de nós, criaturas, para com o pai. Para quem de fato nos ama. Para quem de fato cuida individualmente de cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é um trabalho relativamente simples de se fazer. Entretanto, bastante complexo. Tamanho o tempo que nós nos encontramos sendo enganados e enganando a respeito daquilo que é Deus, daquilo que é lei divina. Nós precisamos um dia reescrever a história de Jesus em nossas vidas. Eu quero crer que boa parte dela não é verdadeira. Ou pelo menos foi manipulada. Grandemente manipulada. No episódio conhecido como da crucificação, o que nós encontramos? Nós encontramos sofrimento. Nós encontramos castigo. Nós encontramos dor. Do maior que há na terra. Nesse instante a gente está dizendo para nós mesmos, se ele passou por tudo aquilo e não tinha erro algum, que dirá eu, que tenho alguns tantos. Eu prefiro ver o episódio da crucificação como um dos mais belos episódios da vida de nosso Senhor. Alguns anos atrás eu estava vendo um vídeo de um mestre, eu me esqueci, gente, é um mestre oriental desses budistas aí, enfim, nessa linha, né? E ele tinha a capacidade de dominar a sua mente e o seu corpo de tal forma que ele diminuía os batimentos cardíacos, diminuía a respiração a tal ponto que ele entrava em uma caixa de acrílico, colocavam água na caixa, numa posição onde ele tinha que ficar o tempo inteiro abaixado assim, ele ficou 30 minutos. Abriram a caixa, saiu a água e o cara saiu tranquilo e sereno. Domando a mente, você pode inclusive fazer com que os seus batimentos cardíacos caiam a tal ponto que a própria necessidade de oxigenação diminui. Isso é um homem de um planeta de provas e expiações que aprendeu a domar sua mente. Imaginem Jesus. O que ele não podia fazer com a sua mente. Um dos trabalhos que eu tenho a oportunidade de fazer nessa encarnação é filmes, né? E eu adoraria fazer um filme sobre Jesus. E sabe como seria? Enquanto os carrascos atingiam a sua carne com um chicote,
Ele sorria. Sorria, feliz da vida. Porque ele tinha condições de anular a dor. Talvez essa seja a explicação por que ele apanhou tanto. Porque aqueles caras não podiam conceber que diante de tal tortura, aquele homem não saía do seu eixo de paz. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos, ele aceitou. E ele seguiu o caminho lá, como é que chama? Tem outro nome. Via Cruz é uma. Via Dolorosa. Né? Que é de uma estupidez dar um nome àquilo de dolorosa. Porque para mim aquilo é a via luminosa. Fazendo cinema, uma das coisas que a gente faz é roteiro. E o maior roteirista da Terra se chama Jesus. Ele é o maior roteirista da Terra. E o roteiro da sua história foi escrito por ele próprio. E qual não é o roteirista, o diretor, o ator, que ao final do seu filme ou da sua peça, não está feliz por ter feito uma boa apresentação? Jesus tinha feito simplesmente a maior apresentação da terra. Isso é doloroso? De forma alguma. Jesus, naquele instante, estava dando conta do seu grande trabalho para nós. Naquele instante, tenho para mim que o Mestre era a luz, felicidade, alegria, amor pleno. Caminhou, caiu umas tantas vezes. Para mim, nesse instante, ele estava a dizer a cada um de nós: você também vai cair. Mas toda vez que cair, levanta. E quando você não tiver mais forças, a providência vai enviar para você um certo Simão Cirineu. E ele não vai carregar a cruz para você, mas ele vai carregar a cruz com você. E o Cristo aceita a crucificação. E naquele dia, deu-se o cumprimento de todas as Escrituras. E quando a cortina encerrou, o aplauso de toda a terra para o maior espetáculo que este planeta já viu. E o nome desse espetáculo é amor. Amemo-nos. Amemo-nos profundamente, na certeza e na esperança de que somos irmãos do Cristo e filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muita paz a todos. Muito obrigado.